Fala, nação nerdola! Thiago aqui e sejam bem-vindos a este conglomerado de canais. Bem-vindos ao Resenha Geek e ao Gamers and Geeks. E vocês já sabem, né? Já deixa o like, se inscrevam nos canais, compartilhem e ajudem o canal secundário a bater 1000. E aí você pode ganhar um gift card. Bom, James Gunn revela os bastidores da saída de Henry Cavill do papel de Superman. Ainda vai dar muito o que falar essa história do Cavill, hein, gente? Ainda mais agora com Superman Legacy, que não é mais Superman Legacy, mas é Superman, enfim. Em alta, ainda nós vamos ouvir muitas histórias que ficaram escondidas com a saída do Henry Cavill do papel de Superman. Bom, em uma recente entrevista ao podcast Happy, Sad, Confused, o James Gunn, ele é o diretor, né, do Superman e ele também é CEO da DC Studios. Ele finalmente abriu o jogo sobre a conturbada saída do Cavill do papel do Homem de Aço. O Cavill havia chegado a anunciar seu retorno após uma participação lá em Adão Negro, lembra? 2022, The Rock. Mas ele foi dispensado pouco tempo depois que o Gunn e o Safran assumiram a liderança criativa do estúdio. Inclusive deu ali um certo bololô e um choque de ideias com relação ao The Rock, porque acredita-se que ele queria ser o novo cabeça da DC, né? O Gunn descreveu o período como um momento de transição turbulenta. Olha só, revelando que a notícia do retorno do Cavill veio à tona exatamente quando ele e o Safran estavam em negociações para assumir o controle da DC Studios. Então, o que aconteceu? O nosso querido The Rock, o Adão Negro, ele achou que o filme fosse bombar. E com isso, o estúdio acabaria passando para ele. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Não que seja ruim Adão Negro. Muito pelo contrário, eu gostei. É um filme 7. Para mim é um filme 7. Mas não teve aí o que foi esperado. Agora eu abro aspas para o Gunn. Foi terrível. No dia em que estávamos negociando para assumir o comando da DC Studios, começaram a anunciar que o Henry estava de volta. E eu pensei, o que está acontecendo? A gente já sabia que o plano era fazer um novo filme do Superman. Foi muito injusto com ele. Fecha aspas. Essa fala, ela dá a indicar, gente, ela parece indicar que o The Rock pode ter orquestrado ali, como eu já tinha falado, o retorno do Cavill. Aparentemente, o The Rock tinha planos ambiciosos para expandir o universo de Adão Negro, incluindo uma suposta sequência de Man of Steel, né, o Homem de Aço, e, óbvio, um crossover entre os dois, tá? E tudo isso sem o conhecimento ou o envolvimento da futura liderança da DC. O Gunn, ele também reforçou que havia um vácuo criativo na época, o que permitiu que algumas pessoas tentassem impor suas próprias visões para a franquia. Abro aspas novamente para o Gunn. Muita gente tinha sua própria ideia do que queria fazer na DC e tentava empurrar isso, mas nunca foi o plano do Zaslav, ele explicou. Então, assim, era a verdadeira casa da mãe Joana, a DC. Todo mundo que chegava lá batia na mesa e falava, ó, vamos fazer assim, ó, vamos fazer assado, ó, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, mas enfim.
Apesar das frustrações com os bastidores, o Gunn elogiou a postura do Cavill durante todo o processo. Abro aspas novamente. Ele foi um cavalheiro. Disse que só queria ter o direito de contar a notícia ele mesmo. E eu respeitei isso. Um verdadeiro ato de classe. Fecha aspas para o Gunn. Gente, o Cavill, ele não se envolve em treta, né? Ele é um cara decente, eu acredito. E assim, muitos falam que ele amava demais o papel de Superman. Eu acho que não é bem assim. Apesar dele ser o meu Superman favorito, eu acho que ele não estava 100% ali dedicado ao papel. Ele não estava. E ainda depois de todo aquele imbróglio que aconteceu com Liga da Justiça, Joss Whedon refazendo o filme, aí veio a versão do Snyder, enfim, eu acho que bagunçou muito, muito. Mas eu acho que, como existe a questão do multiverso, se eu fosse o Gunn, eu sempre deixaria as portas abertas. Sempre. Porque isso pode acontecer, ainda mais agora que a gente tem um Ultraman que só Deus sabe o que vai acontecer. Eu acredito que ele vai voltar como bizarro. Então, assim, existe N possibilidades. N possibilidades. Mas, enfim. Aí, gente, para terminar, embora o David Corenswet tenha sido escalado como um novo Superman, o Gunn deixou bem claro que ele ainda tem interesse em trabalhar com o Cavill em outros projetos futuros dentro do universo DC, mantendo a porta aberta para uma possível colaboração em um papel diferente. Vejamos aí o Jason Momoa sendo agora o Lobo e não mais o Aquaman, que também foi outra pessoa que não entrou em problemas com ninguém, certo? E, querendo ou não, o segundo filme do Aquaman, apesar de não ter sido um sucesso estrondoso de bilheteria, ele foi melhor, muito melhor do que o The Flash. Tanto que ele tá voltando aí como Lobo. Então, assim, eu acho que o Gunn, ele dá muitas oportunidades. Eu não consigo ver esse cara como um diretor ruim nesse sentido. O Gunn tem seus problemas ali cheirosos, mas eu acredito que ele seja alguém que ele vê o profissionalismo em primeiro lugar. E eu acho que é isso que tem que ser um diretor. Independente de suas questões políticas e o que ele acha, ele tem que pensar no profissionalismo. Ele tem que pensar com o foco no trabalho. E eu acho que é isso que o Gunn faz e acaba fazendo muito bem. Então é isso, galera. Gostaria de saber a opinião de todos vocês. Então comentem, deixem aí seus comentários para a gente trocar essa ideia. E novamente não se esqueçam de se inscrever nos canais. E lembrando que dia 23, quarta-feira, 23 de julho, teremos uma live, só Deus sabe que horas que vai começar, mas tudo bem, após o filme do Quarteto Fantástico. A sessão aqui começa às 9h20, porque eu vou assistir a sessão legendada, e assim que eu chegar, eu vou abrir então uma live para a gente falar sobre o novo filme do Quarteto. Abraço a todos, valeu!